Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje vou falar aqui do teste de 3.000 metros, da importância dos testes e no final do vídeo vou responder uma pergunta que me foi feita, que era a seguinte: qual é a minha formação? Me enviaram uma mensagem, falaram ali, mas qual é a sua formação? Então, se você assistir aí o vídeo até o final, lá no final eu falo sobre isso. Mais importante é, obviamente, falar sobre o teste e sobre o teste 3.000 e sobre a importância dos testes aí, para que eles servem, o que eles nos ajudam no treino e na competição, tá bom? Vamos lá falar do teste de 3.000. Em primeiro lugar, já falei aqui num vídeo, né? Tem outro vídeo que é o teste de 5 minutos. Nesse vídeo eu falo justamente o que? Eu gosto de usar o teste 3.000 com atletas que corram essa distância em até 11 minutos, né? Atletas que já correm ali para 12 minutos ou mais, eu prefiro usar outros testes, por exemplo, o teste de 5 minutos. Por quê? Porque existe uma tendência que o teste de 3.000, para atletas que correm nesse ritmo aí um pouco mais lento, esse teste ele subestime, né, a sua capacidade e aí acaba prejudicando na hora de montar o treinamento e também de predizer ali o resultado da prova, trabalhar a estratégia de prova, tá certo? Mas vamos lá, ele pode sim ser feito por qualquer pessoa. É necessário que o treinador então tenha esse olhar, fazer alguns ajustes, né, às vezes ali na planilha, enfim, isso é muito importante. Vamos lá, como é que é o teste? É bem simples, você vai aquecer de 10 a 15 minutos, um trote ali leve, faz umas retinhas de 30 a 50 metros, 3 retinhas né, com descanso ali, voltando andando. Não é fazer um tiro de 30 metros, nem fazer um tiro de 50 metros. Você vai acelerando uma retinha, para justamente aquecer, deixar o corpo ali mais ativo, né? Acabaram essas retinhas ali, você vai, toma uma água, dá uns minutos, 2, 3 minutos, e vai para o teste. Aí você vai o quê? Correr 3.000 metros. Né? Lugar plano, se fizer em pista, toma cuidado com o relógio, porque o relógio em pista tende, a maioria dos relógios, né? Eles tendem a marcar um pouco mais a distância, então o que acontece? Né? Aumentar um pouco ali, e aí às vezes você está fazendo 3.000 metros, quando você chegou em 2.900 ele bate 3, então você tirou 100 metros, isso faz uma diferença danada para o resultado final. Então se estiver em pista, controla o número de voltas. Se não, tenta ver um parque, uma rua, assim, um lugar mais plano possível, né? Eu sei que tem gente que mora em cidades que é difícil encontrar isso, mas, enfim, tente ver ali, né? E acabou o teste, correu 3.000 metros, tenta fazer equilíbrio forte, bem forte, mas equilibrado. Então não adianta você sair como se fosse um tiro de 1.000 metros e na metade você está se arrastando. Isso não é legal. Ele tem que ser o mais equilibrado possível e o mais forte possível. Acabou? Anotou o tempo e aí começam os cálculos. Vamos falar aqui sobre isso. Então, fez lá o teste, anotou o tempo, viu o que? O pace, né? E aí para ver o pace, veja lá a velocidade, né? Quilômetro por hora. Nossa, como eu vejo isso? Você pode baixar um aplicativo, por exemplo, o Pace, né? O próprio relógio já vai dizer o Pace. E existe um aplicativo chamado Pace, entre outros, estou dando um exemplo. Você coloca lá o Pace e ele te dá em quilômetros por hora também. Vamos trabalhar da maneira mais fácil aqui no exemplo, né? Alguém que correu em 12 minutos, 4 minutos por quilômetro, né? 15 quilômetros por hora. Então, isso ali você vai considerar como o seu 100%. Então, esse resultado de 3.000, você se baseia nele como o seu 100%. E aí, o que você vai fazer agora? Bom, você tem uma corrida de 5 quilômetros, você prevê, né, que a sua capacidade vai estar em torno de 97% desse valor. Então, você vai fazer 97% de 15 km por hora. Você vai ver quantos quilômetros por hora vai dar, e isso já é a projeção do pace. 10 km, em torno de 93%. Meia maratona, em torno de 88%. Maratona, entre 80% e 84% desse valor, né? Então, isso ajuda muito, por exemplo, para você ter uma meta realista de prova, ajuda muito para você trabalhar nos treinos em cima desse ritmo, né? Porque não adianta você ficar correndo só mais lento, só mais forte,
ou só no 100% sempre, não existe isso, né? Então, para montar o treino, é claro, se você tem um treinador, ele já certamente faz isso, né? Ou com teste de 3.000 metros, ou com outro teste, mas algum teste ele precisa usar, e ele, a partir disso, ele já vai montar as suas zonas de treinamento, né? Se você não tem treinador, eu aconselho sempre procurar um, é muito importante. Se quiser treinar comigo, o contato está aqui embaixo, né? Mas comigo, qualquer outro treinador, importante, muito importante ter o treinador para você evoluir na corrida, para você treinar corretamente, né? Não é treinar mais, não é treinar forte, é treinar correto, né? Dentro da sua rotina e dos seus objetivos, né? Mas enfim, esses números que eu falei, então, vou repetir aqui: 5 km, 97%, 10 km, 93%, meia maratona, 88%, maratona entre 80% e 84%. Para o pessoal da Ultra, a gente pode falar aqui nos 100 km, vai ficar em torno de 70%, um pouco mais para alguns atletas, né? Batendo ali 70 e poucos por cento, né? Nos 100 km, plano, obviamente, não estamos falando aqui de provas com subida, que isso vai mudar, né? Mas essa é uma referência para você trabalhar, então, né, o seu ritmo no treino e o seu ritmo de prova e sua estratégia de prova, tá certo? Continuar aqui um pouco sobre isso, falando um pouco sobre isso. Porque agora a gente entra o quê? Na importância dos testes. Por que é importante fazer um teste? Então, como foi dito, você consegue programar melhor os seus treinos, porque você sabe de onde partir, você tem um parâmetro. Se eu não tenho um parâmetro, não sei de onde partir, como que eu vou saber qual é o ritmo do meu tiro de 1.000 metros, de 400, quantas repetições eu posso fazer naquele ritmo, qual a pausa, como eu vou trabalhar potência aeróbica, como eu vou trabalhar limiar, como eu vou trabalhar na zona leve para poder ter um aumento aí do número de mitocôndrias, capilares, enfim, e todos os benefícios, então uma base aeróbica melhor, né? Que é os benefícios do treino em zona lenta. Até porque eu preciso saber, treinar lento não é só correr devagar, é treinar na zona correta, a zona leve, zona 1 correta. Porque se eu treinar leve demais, é o que a gente chama de carga débil, ou seja, não está fazendo efeito, né? Ou um efeito insignificante, né? Então também é importante saber, ou seja, qual é o meu leve, né? Às vezes o meu leve não é aquele leve demais que eu estou fazendo, né? Então tem que tomar cuidado com isso aí. Vale também, como a gente falou, das provas. A gente começa a ter uma ideia de qual o ritmo que eu posso encontrar na prova. É matemática pura isso? Felizmente ou infelizmente, não. Por quê? Porque se fosse assim, todo mundo que faz o teste numa velocidade, num ritmo X, correria igual, certo? E não é assim, né? Há outros fatores que vão influenciar, inclusive fatores dentro do treinamento, fatores psicológicos, fatores aí do lactato, fatores ali de economia de corrida, fatores, enfim, de força. São inúmeros fatores que entram aí no resultado final. Mas é muito importante lembrar que, por mais que haja uma variação desses números que eu falei anteriormente, essa variação não é tão absurda, né? Muito menos para baixo, ou seja, para o mais lento do que isso, ela até existe muito, né? Pessoas pouco treinadas acabam fazendo uma porcentagem muito abaixo disso aí. Mas uma porcentagem muito melhor, ou seja, alguém correu 10 km a 105% do seu máximo? Não, isso não acontece, tá bom? Alguém correu maratona 95% do seu máximo? Não, também a gente não tem registro disso, não, né? Existem pessoas que correram acima de 84%? Existem, né? Chegaram a 90%? Não temos registro disso. Então, é importante ver isso aí como um bom parâmetro, né? Até você já faz uma boa estratégia de prova, e aí você não quebra no meio da prova, você aproveita melhor, enfim, e você vai evoluindo. Então, é muito importante aí fazer os testes toda hora. Já disse aqui em outros vídeos, não. Uma vez a cada 6 meses, uma vez por ano, assim, aí vai variar de como é o seu trabalho com o teu treinador, enfim, né? Ou, repito, se não tiver treinador, procure um, pode treinar comigo, pode treinar com qualquer outra pessoa, mas procure um, é importante, enfim. Mas ter esse controle, ter um parâmetro, saber assim, onde você está, onde você quer chegar, para onde você está indo, certo? Então é muito importante fazer os testes. E agora eu vou falar da minha formação, já que me perguntaram aí sobre isso. Bom,
Eu venho inicialmente de outra área, eu sou doutor em literatura comparada, mas eu sou formado em educação física também. Tenho a graduação em educação física, estou fazendo uma pós-graduação, né, em fisiologia do exercício, né, e treinamento esportivo. Estou fazendo essa pós-graduação atualmente. Sou, além de formado em educação física e ter o CREF ativo, né, do Conselho Regional de Educação Física, eu sou certificado aí por alguns cursos de corrida. Fiz 3 cursos com o professor Lázaro Velasquez, fiz curso presencial com Adalto Domingues e Edilberto Barros. Para quem não sabe, Adalto Domingues é o treinador do Marilson Silva, né? Era o treinador, quando o Marilson era atleta profissional. Ele ganhou 2 vezes a Maratona de Nova York, ganhou São Silvestre. Edilberto Barros foi treinador da Lucélia, que é a nossa última campeã brasileira, né, ali no feminino, na São Silvestre. Já faz bastante tempo, inclusive, o Brasil está há um tempo sem ganhar no feminino, na São Silvestre. E fiz também um curso bastante até longo com Guilherme de Agostini, professor de fisiologia em Uberlândia e treinador de alguns atletas muito fortes do trail run, inclusive da seleção brasileira. E Jorge Luiz da Silva, que é o professor desse mesmo curso com o Guilherme. Jorge Luiz da Silva, o Jorginho, que era o treinador de ninguém mais, ninguém menos que Daniel Nascimento, recordista sul-americano de maratona, 2 horas e 4. Então minha formação vem daí como treinador. Isso a formação teórica. A formação prática, treino uma equipe argentina chamada Gladiadores, com 2 atletas na seleção argentina de ultramaratona. Estou até pensando em mostrar aqui nesse vídeo como é feita aí a planilha de um atleta de seleção de ultramaratona. Atletas também que já foram finisher da Spartathlon, né, uma prova de 246 km na Grécia. Treino também vários atletas amadores aqui no Brasil. Bom, na Argentina também, não é só atleta de seleção que eu treino lá. E, enfim, essa é a minha experiência como treinador. Como atleta, estou desde 99 aí, já participei de provas de 800 metros, 1.500 metros, e as distâncias clássicas de corrida de rua, 5 km, 10 km, meia maratona, e muitas ultramaratonas, inclusive tendo vencido a Canyon Ultramarathon Extreme em 2019, 92 km, e ano passado venci o Open das 12 horas de Mar del Plata, né? E, enfim, continuo aí no mundo das outras maratonas. Cheguei a correr 511 km numa prova de 1.000 km, eu abandonei a prova com 511 km. Enfim, essa aí é a minha formação, é a minha trajetória de forma absolutamente resumida, mas como eu fui perguntado ali, eu pensei, acho que é muito justo falar, é muito justo que a pessoa saiba, com quem ela está falando, de quem é que está aqui desse lado, o que eu estou contando, por que eu falo desses vídeos, enfim, da onde parte, né, ou partem as minhas informações, o meu conhecimento, tá certo? No mais, é isso aí, um forte abraço e bons treinos.